Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao programa Desafio Aceito comigo, Rita Lima. E hoje estarei entrevistando uma mulher magnífica, maravilhosa, Noêmia Alves, escritora, apresentadora, e ela está aqui comigo, essa maravilhosa linda. Muito obrigada pela sua presença. Con- Conta para mim, Noêmia, e para todos que estão aqui, quem é a Noêmia? Em primeiro lugar, gratidão pelo convite, né? Muito feliz. Boa tarde a todos. Eu sou filha de Deus amada. Eu sou baiana, sou da Bahia, mãe de Ana, Denilson, Luana e também vó de Bruno, de Lucas e de vários outros netos. Tenho muitas filhas e filhos do coração e enveredei no rádio, né? Sou radialista, jornalista, apresentadora de TV. Tinha programa também na Bahia, o De Mulher para Mulher. E depois jornal, revista Boa Nova, revista para as prefeituras. Sempre fiz assessoria de imprensa e aquilo foi tomando um corpo muito grande e sendo muito procurada para os livros. Também sou escritora, já tenho 4 livros publicados e 2 no prelo. E passei a ser a doula dos livros, né? Dar alma aos livros. Hoje tenho a editora também, a editora Nabi, editora e plataforma digital, porque trabalhamos do zero ao marketing digital. Que legal, hein? E conta pra gente como era essa correria na Bahia, né? Quem é a Noêmia? A Noêmia veio de um interior da Bahia, da Sim, capital da sim, sim, sim. Bahia. Como foi a história da Noêmia, essa trajetória para a Noêmia chegar nessas histórias de sucesso que a Noêmia tem? Sim, a Noêmia, ela viveu a infância em Salvador e por um bom tempo, há 38 anos atrás, eu fui para Alagoinhas, que é bem próximo de Feira de Santana, as pessoas para se localizarem, né? Fica a 108 quilômetros da capital. Alagoinhas é uma cidade muito promissora, tem a segunda melhor água do mundo. Hoje ela tem 5 cervejarias, várias fábricas, toda a linha, né, de cervejaria, que são tampas, água mineral, suco e também muitas faculdades. É um município dos que mais empregam lá, né, na Bahia, na nossa região, que é o litoral norte, agreste baiano. Então, só que através da editora, né, e também dos cursos de inteligência emocional que eu faço, né, estudei psicanálise, coach, inteligência emocional, vários PNL, hipnose. Então eu tenho viajado muito e sempre fui muito buscada aqui por São Paulo. E numa dessas vindas ao interior de São Paulo, em Louveira, eu fui convidada para escrever um livro, né, fazer a história da autora Lúcia Souza, ela que é do Ceará, mas cresceu aqui em São Paulo, tem uma história de sucesso lá em Botucatu. Então eu fiquei morando em Botucatu por 1 ano e 7 meses, ia fazer agora 1 ano e 8 meses, mas há 4 meses eu estou agora em Barueri, estou amando. Que legal. E como foi que começou essa sua visão para ser jornalista, apresentadora? Como foi que você chegou a fazer isso? Foi convite? Essa sua espontaneidade que causou tudo isso, de convidaram? Conta um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo como foi que começou tudo isso. Acredito que todo mundo gosta de ouvir uma história de superação, de desafio, né? Porque com certeza a gente não começa nada sem nenhum propósito, um para quê e um porquê, Com né? certeza. Então eu queria saber de você, não só eu como todos, né? Foi muito importante você falar sobre propósito, porque com certeza foi o propósito da minha vida, né? A missão da minha vida. Eu fui para doação aos 4 anos de idade. No fundo, eu não sei exatamente onde eu nasci, porque até uns 40, 50 anos atrás, as pessoas que nasciam no interior da Bahia, elas eram registradas na capital. Então, a certidão é de Salvador, né? Como eu fui para a doação aos 4 anos, foi uma pessoa da capital que me adotou e
eu perdi referência, né? Eu não tinha referência nenhuma. Ela era 50 anos mais velha que eu, né? Tinha uma idade mais avançada e aquela era o meu mundo, a minha vida. Eu creio que por esse desafio, esse encontro de gerações, eu era uma criança muito introspectiva. Quem me conhece diz, não, mentira, não é Noêmia. Mas era, eu ficava só sonhando. Então, eu comecei a escrever, assim que eu aprendi a escrever, eu já escrevia, já fazia gratujos e imagens, desenhos, mostrando estrelas. Eu conversava muito com as estrelas. Morava numa casinha de sapé, que não tinha banheiro, né? Tudo muito, muito humilde, em Paripe, que é o último subúrbio de Salvador. E qual era a minha distração? Fazer isso. Ficava conversando com as estrelas, a minha mãe, por cuidado, não deixava eu ir para a rua, raramente eu ia brincar na rua, e eu passava o tempo, muito me lembro, sentadinha no batente, assim, era chão batido, e eu conversava mesmo, eu criava histórias e eu viajava nas estrelas. Eu não sabia os nomes, mas eu dava nomes e dizia que eu ia viajar nelas todas, né? Quando eu fui ficando maior, eu já interpretava que era o mundo, que eu ia viajar o mundo, que eu ia para vários países. E quando eu cresci um pouco, que eu consegui brincar na rua, tinha muita brincadeira de pique-esconde, de amarelinha, mas começou a surgir brincadeira de cantores, né? de calouro. E foi o que eu me identifiquei, e era uma briga, porque só eu queria ser o Chacrinha. A maioria nem sabe quem é. Esses pequerruchos que estão aqui talvez não conheçam. Não assisti, mas era bem conhecido, né? O Chacrinha, gente, ele revolucionou, né? Ele era a comunicação em si, e ele sempre falava isso, quem não se comunica se trumbica. Ele levava grandes astros, cantores e cantoras, era um programa muito animado, tinha abacaxi, quem cantava mal, o calouro que se saía mal, recebia o troféu de abacaxi. Com 7, 10 anos, eu achava aquilo maravilhoso. Nós não tínhamos TV, mas uma pessoa tinha TV na rua. E era aquela audiência, né? Todo mundo ia para a janela daquela família e depois nós queríamos reproduzir aquilo. Ocorre que o que acontece com a maioria das pessoas, a vida vai te levando, né? Eu era criança muito carente, escrevia em papel de pão, eu gosto muito de recordar disso, para que as crianças de hoje em dia valorizem o que têm, né? Eu vejo às vezes numa livraria ou no supermercado, uma criança fazendo escândalo, brigando, porque só quer aquela marca, né? Só quer o caderno caro e às vezes não respeita o pai e a mãe, e isso é muito triste, muito feio. Eu valorizo muito porque foi muito suor, foi muita dificuldade. Então, como não tinha caderno, me lembro muito bem, o pão vinha embrulhado em papéis amarelo, rosa e verde. Então, minha mãe cortava, fazia com barbante, o próprio barbante que vinha o pão, né? Fazia aquela costura e eram nossos cadernos. E eu escrevia os poemas. Então, eu comecei a ser escritora ainda criança, porque eu escrevia poemas e com 12 anos para 14 eu fazia muitas peças teatrais. Eu escrevia peças teatrais e como eu era católica, a igreja tinha a FEBEM, chamava Escola de Menores, mas era uma FEBEM, era um presídio para meninos infratores e eles tinham o direito de ir na igreja no sábado para fazer a catequese. E eu, então, era que dava catequese para eles, e aí eu envolvia eles com a peça teatral. E, gente, era cada revelação, sabe? Tinha barítono, tenor, tinha cada ator que hoje eu entendo, né? Na época, pra gente era brincadeira, era uma coisa simples, mas foi, assim, muito prazeroso. E um dia
eu me lembro que o rádio ele foi muito forte na minha vida, porque antes não existia TV, só era o rádio. Então, como a minha mãe ouvia o rádio, e ela ouvia pela manhã o Newton Moura Costa, eu também ouvia, né? Antes de ir para a escola, eu ouvia, e eu fui pegando gosto por rádio. É tanto que eu coloquei na minha cabeça, aquela época, que eu seria igual o Newton Moura Costa. Deus age, né? Como que ele age? Eu só ouvia aquele homem no rádio. Então, quando eu me formei no nível primário, era quinto ano naquela época, pediram para que eu apresentasse a peça que eu fazia, porque elas viam, né, na igreja, quando eu ia no domingo, eu com aqueles meninos fazendo peça, animando as festas, as quermesses. E a diretora falou, olha, você que faz aquelas peças, você podia fazer agora para o fechamento, porque vai vir o governador e um deputado para a nossa escola, porque a escola Almirante Tamandaré, lá em Paripe, foi reformada por eles, então eles virão aqui e a gente quer mostrar algo. E eu prontamente, né, falei, vamos, aí fiquei animada, coloquei meninas também na peça, fizemos o ato da Via Crucis, né? Fizemos, infelizmente, né? É triste, mas era Natal, mas nós quisemos representar a crucificação de Jesus, né? Porque a gente queria reforçar o quanto que você mata Jesus todos os dias. Às vezes a gente fala, né, que Jesus foi flagelado e tudo, mas quando você faz o que você faz de mal ao seu irmão, você está matando ele novamente. Está matando tudo que ele veio nos ensinar. Tudo que aqui ele implantou. E, por coincidência, no dia era a nossa formatura, e aí me escolheram para ser oradora. E as professoras tremiam, não queriam falar, e eu acabei, já que eu ia ser oradora, também agradecendo pela reforma da escola, né? E isso foi, assim, uma virada de chave na minha vida, porque ali eu, que era aquela menina introspectiva, que me achava feia, que eu não tive irmãos, né? Fui criada só eu e ela, então eu não tinha muita referência de amizade, eu só tive Renialda e Tânia, me lembro até hoje, duas amigas de infância, e foi uma força que veio assim, de Deus mesmo, porque eu só me soltava na peça. Na peça, eu tinha cabelos enormes. Até 16 anos eu não cortei os cabelos, que a minha mãe não deixava. E eu era chamada de Rapuzel, era aquilo tudo. E na peça eu fiz o papel da Maria Madalena, porque eu tinha os cabelos enormes, né? E como eu apresentei a peça antes, e eu estava assim muito envolta, eu falei muito bem na parte dos agradecimentos e por eu representar a minha turma. Então o governador da Bahia me chamou para sentar ao lado dele. Disse, parabéns, gostei muito, sente aqui. E quando eu sentei entre ele e o deputado se apresentou. Gente, era Newton Moura Costa! Vocês imaginam a situação que eu fiquei? Era o meu ídolo, à época, né? Falei, não acredito, Newton Moura Costa. Eu fui falar, eu já sou meio assim, viu? É de mim. E aí, eu não olhei protocolo, já fui falando com ele e tá. E aí o pessoal da mesa, cala a boca, tá? Era solenidade. Quando acabou, Newton Moura Costa falou, gostei muito da peça teatral, você levaria lá para a Rádio Sociedade para a gente fazer o Natal, que ele dava muitos brinquedos no Natal. Aí eu olhei para ele, só se o senhor der o ônibus. E ele, poxa, gostei de você, que você é despachada. E aí começou. Só que eu fui proibida. Eu cheguei a levar a peça, mas nesse mesmo dia ele falou, estou precisando de uma repórter mirim. Gente, eu tinha a idade deles, acho que não. Não, nem tanto. Ia fazer 16 anos ainda. E eu falei, uau, como assim? Ele disse, eu estou querendo uma repórter mirim. Pode ser homem ou mulher, mas eu gostei de você. Você topa fazer o teste? Eu, claro, ele então dia 6 de janeiro venha. Isso no Natal, né? Gente,
Vocês acreditam que eu não comia e não dormia até 6 de janeiro? Era uma expectativa. Eu falava, como é que vai ser? O que é que eu vou fazer lá? Eu tenho que passar, eu tenho que ser a repórter do Nilton Moura Costa. E era aquele sonho já de ser radialista. Fui e não façam o que eu vou contar. Meu Deus, o que será que você vai contar pro pessoal, hein? Rabo, né? Mas você contando essa história, só interrompendo um pouco da sua história, Fica à vontade. parece que eu voltei no tempo. Quando você falou principalmente quando o pão vinha enrolado naquele papel, o rosa ou verde, que era aquele famoso pão, na minha terra chamava bengala, não sei como é que chamava, o comprido, e é embrulhado. Aí voltou no tempo, aí você falou de quando era mais nova, que era assim, gostava de estar nesses momentos. Muito legal, porque eu voltei nesse tempo e vi o quanto eu também era assim, né? Tanto é que eu falo, talvez o propósito de estar na TV é um dos propósitos de Deus na minha vida. Isso. E todo mundo fala que a gente tem que voltar a ser aquela criança para não perder os nossos sonhos, né? Então, quando a gente volta a ser aquela criança, que a gente descobre realmente o nosso propósito, porque a gente tinha aquele pensamento puro e aqueles sonhos que realmente Deus colocou na nossa vida. E você contando assim, não era muito pra frente como você, né? De chegar e falar com todo mundo. Na verdade, eu era um pouco pra frente, gostava de fazer teatro, fiz teatro quando era criança. Eu fazia tudo. E gostava sempre de estar ali em primeiro lugar, em evidência. Isso. E era muito legal. E com o tempo a gente vai crescendo, a gente vai perdendo um pouco isso. Mas eu vi que você não perdeu nada disso. Né? Mas foram fases. Eu vi que você não perdeu nada disso. Talvez pode ter perdido e voltou de novo. Foram fases. Né? Até 11 anos. Outro dia, eu não tenho foto nenhuma. É tanto que o meu primeiro livro infantil, que é a menina, a Marciana, eu tive que arranjar a foto da minha filha para poder o ilustrador fazer, porque é contando a minha história, né? Um pouco da minha história. Eu criei um personagem para contar um pouco da minha história, porque as minhas autoras, muitas pessoas me pediam, gente, você tem que publicar sua história. E eu fiquei, mas como? Mas eu preciso de uma referência, eu não posso fazer um personagem sem uma foto sua. E eu só me lembro de ter tido foto mesmo aos 30 e poucos anos. Mas quando eu vim da Bahia para cá, porque eu fiquei aqui na Bahia, foi um dos milagres de Deus, eu fiquei quando eu vim de uma viagem, mas depois eu voltei lá por causa da casa, né, para trazer alguma coisa, porque eu não tinha trazido nada. Eu achei uma foto de quando eu tinha 11 anos, antigamente você batizava e fazia crisma, e tinha aquela velhinha, né? Ali é crisma? Não, ali é... Era a primeira comunhão. A primeira comunhão, pronto. Que a igreja fez e deu a foto da primeira comunhão. Então, quando eu vi aquela foto, né, eu segurando a vela, gente, era muito feia! Eu acho que todos nós naquele tempo, com aquela máquina fotográfica, era todos... Eu acho que não tinha como. Susto! Não tinha como. A gente vê como se a gente ficou bonita, não era dessa forma na hora. Era para botar no sol e enxergar como era. Eu falei, uau, como Deus está sendo generoso comigo agora. Porque era muito estranho. E eu também era muito introspectiva, muito triste. E isso também reflete a foto, né? Sim. Eu gosto muito de foto porque ela reflete quem você é no momento. Sim. O que está acontecendo ali. E eu levei essa fase até esses 16, até quando aconteceu isso, eu ainda era muito introspectiva. O que me fez desabrochar foi o sonho de estar no rádio e as peças teatrais. Porque eram momentos que eu estava de muita alegria, de muito prazer com aqueles meninos, e tinha as meninas também da catequese. E a gente que é adolescente sabe quanto essa idade de 15, 16 anos a gente se solta, né? Fala besteira, brinca, é muito bom. Então, eu cheguei a fazer, né? Fui no dia do teste, eu morava em Paripe e esse teste era muito distante, porque era no centro da capital, e eu não tinha saído ainda assim para ir no centro. Tudo era muito lá em Paripe. E para mim já foi um desafio ter ido para a capital sozinha. Eu sempre fiz tudo só. A minha mãe tinha muita idade e eu fazia tudo só. Foi muito bom, porque é por isso que eu sempre me virei.
E quando eu cheguei com muita dificuldade a encontrar o estúdio da rádio, o rapaz disse assim, agora seu Nilton Moura Costa não vai mais poder atender, você demorou. E eu desesperei, eu falei, não, eu preciso falar com ele, eu vou ser a garota do Nilton Moura Costa, eu vou ser a repórter mirim. Ele falou, não, é um teste, você não pode dizer que vai ser. Não, eu vou ser, moço, e eu brigando com o moço que quem era eu. Aquele famoso destrói sonhos. Sempre tem um que diz, né? Sim. Mas você não se enxerga? E eu falei, não, moço, sou eu. E ele falou, tá, eu vou lá falar com ele. E era gente assim, porque ele era deputado, e um deputado que fazia muito pelo social. E demorou, mas ele me atendeu. Quando ele me atendeu, como ele estava com muita pressa, ele falou assim, olha, é uma enquete, a enquete, o tema vai ser transporte público, e aqui o aparelho, né? Aí olhou para mim e disse, mas você sabe mexer, né? Gente, era um gravador. Hoje eu sei, claro, né? Mas na época eu não sabia o que era um gravador. Você imagina, uma criança carente, que não tinha acesso às coisas. Eu olhei para aquilo, era um bolachão, um negócio desse tamanho, que quem é da nossa época lembra, que tinha umas teclas. Pesado. Eu olhei para aquilo e ele disse, você vai fazer as entrevistas aí. E eu olhava para ele, olhava para o gravador, ele, você está me entendendo? Você sabe, né? Sim, senhor, eu sei, eu vou fazer, eu sei. Mentira, não sabia nada. Por isso que eu disse, não façam o que eu fiz, tá? Mas eu queria o meu sonho, tá? Eu não queria perder o meu sonho. E aí quando eu fui pegar, gente, era pesado. Eu era magrinha. Quando eu peguei, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Aí entrei na Kombi, era a Kombi com a Rádio Sociedade da Bahia. Tá? Quando eu entrei na Kombi, já foi tudo um impacto para a criança carente, tá? Já foi aquilo, uau, eu estou na Kombi da Rádio Sociedade da Bahia. E quando eu entrei aí, alto, eu quase não consigo subir. Quando eu sentei junto do motorista, botei o gravador no colo, deixei ele arrastar. Quando ele arrastou, que ele já estava um pouco distante da rádio. Eu disse, moço, o que é isso? O moço quase morre. O motorista disse, gente, você não sabe o que é isso? Como é que você vai para a rua entrevistar o povo e você não sabe o que é isso? Aí eu disse, por favor, me ajude. Ele é o gravador, você vai ter que usar isso para gravar com as pessoas. Aí eu, mas o senhor me ajuda, o senhor me ensina? Ele, não acredito, meu Deus, eu vou voltar essa Kombi. Eu, não, moço, é meu sonho, é minha vida, não faça isso comigo. E bem carente, né, eu vi ali uma forma de crescer. Expliquei a ele, aí ele falou, tá bom, eu vou lhe ajudar. Aí me ensinou, eu fiz o primeiro com ele, depois eu vi aquilo sair, ele botava para eu ouvir sair a voz. Eu, uau, que maravilha! Gente, o Espírito Santo incorporou. Por quê? Eu fiz a melhor entrevista da minha vida. Vocês acreditem, olha que eu tenho anos. Hoje eu estou com 36 anos de rádio e TV. Lá na Bahia também fazia TV. Mas nunca foi, sabe? Foi a primeira e foi assim, de eu dizer, aqui é meu sonho, eu vou agarrar isso de qualquer jeito. Eu chegava nas pessoas assim, olha, bom dia, como está a senhora? Como é seu nome? A senhora mora onde? Sim, essa enquete é sobre transporte público. Olha, eu sei porque eu pego ônibus. É um absurdo, não é mesmo? Aí as pessoas, pá, cada um e eu ainda ampliei. Ele falou para ir no terminal da França, eu ainda pedi para ir no Pelourinho, para ir não sei aonde. Saiu uma entrevista incrível. Porque, na verdade, quando a gente tem o dom já, né, o propósito que Deus tem na nossa vida, a gente vai lá e faz. E quando a gente faz tudo com amor, tudo sai perfeito, tudo sai com excelência. Mas a Noêmia vai terminar de contar mais essa história daqui a pouco pra gente. E a gente vai pro comercial. Aguarda um pouquinho e já voltamos.
Meus amigos aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado. Voltamos e a Noêmia vai terminar de contar. Então quer dizer, Noêmia, que desde nova você já começou na rádio. Infelizmente não. Eu passei no teste. Ele disse que se saísse no programa no dia posterior, né? Olha, se amanhã de manhã a sua reportagem sair no programa, é porque você foi aprovada. Aí você vem pra cá para começar a trabalhar e a gente acertar tudo com você. Gente, eu não dormi, né? Claro, no outro dia saiu a minha reportagem, eu fui aprovada, mas a minha mãe não permitiu. Naquela época, você ser cantora, ser atriz, ser radialista era... Eu acho que você entendeu, né? E foi horrível para mim, foi assim, foi a minha grande primeira decepção na vida, né? Eu chorei muito, eu me revoltei, eu fiz carta para ele, pedindo para ele me adotar, para ele me levar de qualquer jeito, porque eu queria era ser radialista. E nem resposta eu recebi, claro, né? Então, e não foi possível. Não, eu fui trabalhar logo cedo, eu já trabalhava numa livraria e eu continuei a trabalhar e fiz várias outras profissões, fui doméstica, fui vendedora de enciclopédia, fui vendedora de livros, né? Fiz muitos outros trabalhos. Só quando eu fui para lá, eu já tinha esquecido. Eu tinha esquecido até meu sonho. Olha como é incrível, né? Eu estava vindo no carro para cá e eu estava escutando. Eu escuto alguns ensinamentos de algumas pessoas cristãs e hoje veio falando o seguinte, que às vezes o inimigo vai nos nossos familiares. O inimigo vai em pessoas próximas a nós, pessoas que são capazes de nos influenciar, como nossa família, né? E fazem a gente fugir do nosso propósito, né? Claro que a sua mãe teve aquele receio, aquele medo, se preocupou com a sua imagem e ela atrasou um pouco o que já era para você, o que já era para a sua vida. Mas é igual a história de José. José, ele tinha um propósito gigante com Deus, né? O propósito dele era gigantesco. Os irmãos dele tentaram boicotar ele, venderam ele passou por toda uma luta, mas não teve o que atrapalhasse o propósito que Deus tinha para José. Certeza. Né? Tem males que vêm para o bem. E talvez aquilo que fizeram, por exemplo, no seu caso, sua mãe foi lá e não deixou. Mas nada impediu que logo depois você se tornasse, né? Você falou de livros e engraçado que você também estava falando de conversar com as estrelas, de ter aquela imaginação, então quer dizer que você já tinha na veia também ser escritora. Sim. Então conta essa parte também de escritora pra gente, que fez você montar, né, a sua editora, sem dúvidas, como você falou, você montou um livro infantil baseado na história da Noêmia, né? Sim. Porque muitas pessoas sempre me falam que se inspiram na minha história, né? Que veem e, por exemplo, quando eu fui para Alagoinhas, que foi aí, então, que eu consegui, por isso que eu amo essa cidade. Eu sempre falo de Alagoinhas onde eu estou. Hoje eu sou cidadã alagoense, doutor honoris causa. Recebi várias moções de aplauso nesta cidade, porque foi uma cidade onde eu também me dediquei muito a ajudar as pessoas da cidade, mas foi a cidade que realizou meus sonhos. Foi a cidade onde eu cheguei como camelô, vendendo no chão, porque eu tinha uma loja lá em Salvador e eu fui assaltada, foi bem antes do Natal, e eu havia dado 12 cheques para as fábricas, e levaram quase todo o meu estoque, me machucaram muito com coronhadas, ficou revólver, a moça na testa muito tempo, queriam, né, estuprar a menina que trabalhava comigo, fazer mal a mim também.
E Deus naquela hora me deu uma calma tão grande de orar por aqueles meninos que estavam drogados, um com revólver, outro com a faca, e conversar com eles. Não façam isso, só vai piorar a situação, vão embora, eu não vou chamar a polícia, não vou prestar queixa. Vocês já fizeram o que tinham que fazer, já estão levando praticamente toda a minha boutique, então nos deixe bem, nos deixe viva. Mas, graças a Deus, eles nos deixaram bem e vivas, mas eu fiquei com 12 cheques para cobrir, com 3 filhos que eu já criava só e a minha mãe na cadeira de rodas. Então, eu tinha que fazer qualquer coisa para cobrir aqueles cheques, para não... Minha empresa, graças a Deus, tem 38 anos e eu não queria, à época, né, ver a minha empresa falir. Na época, eu acho que tinha 3 anos de fundada ainda a minha empresa, mas eu já tinha isso, né? E não querer ver a minha empresa falir. E um amigo meu me disse, se você tiver coragem de sair nas festas, nas romarias, dos micaretas, levando sacola, botando, jogando a roupa no chão e vendendo, você vai conseguir dinheiro. E tinha sobrado, eles levaram as de marca, né? Quebra-Coco, Pierre Cardin, várias marcas, mas eu tinha uma variedade enorme. Então eu peguei as mercadorias que continuavam na boutique e eu saía fazendo isso. Então dia de quarta eu ia para Santo Antônio de Jesus, dia de sexta eu ia para Alagoinhas, conheci indo numa micareta e eu trabalhava de domingo a domingo, gente. E fiz amizade lá em Alagoinhas, acabei voltando a vender na feira de Alagoinhas, porque, por incrível que pareça, eu também fui assaltada lá, na primeira vez que eu fui vendendo micareta. A gente chama de bater lona, né? Eu quase que bati lona, vendi muita mercadoria, mas ainda tinham duas sacolonas. E quando eu fui pagar a pensão, que voltei para pagar o menino, né? O menino que foi me ajudando, porque nessa época eu já levava umas bancas de ferro galvanizado, muito pesadas. Então tinha a banca e tinha as sacolas, e eu precisava pagar um rapazinho para me ajudar. E quando eu voltei da pensão, só tinha os ferrinhos no chão, não tinha mais nada. E eu me desesperei. Falei, como que agora que eu estou conseguindo pagar os cheques, agora me acontece isso de novo? Fui à delegacia, o delegado disse, volte na feira, na próxima feira, vá amanhã em Araçás e volte na próxima feira que com certeza a senhora vai encontrar quem roubou sua mercadoria, porque a senhora está dizendo que é uma mercadoria diferenciada. Nunca achei. Mas achei o propósito da minha vida. Achei um povo digno, um povo hospitaleiro, né? Achei muito apoio nessa cidade. As pessoas... Eu era a Xuxa da feira. Meus cabelos eram loiros, não eram pequenos assim, curtinhos, mas eu me vestia de Xuxa, fazia aquelas tranças, porque eu vendia, na época era uma febre da bota e daquelas roupinhas de lycra da Xuxa. E eu me vestia, subia na banca, meu filho já tinha uns 10 anos, me ajudava. Gente, o povo foi se afeiçoando a mim e me conseguiram um sítio. E eu saí da violência, né, que eu estava sofrendo por 3 vezes. Tentaram também sequestrar meus filhos. Eu saí da violência de Salvador e fui para Alagoinhas, que era muito tranquila. E isso, a minha vida foi mudando. Hoje você está aqui. Em Botucatu, depois Barueri, Alphaville. Conta pra gente como está sendo essa experiência aqui em Alphaville, como é que está sendo toda essa mudança para você. É assim, surreal, é surreal. Quando essa história que eu estou contando de Alagoinhas, eu tenho certeza que já foi a mão de Deus. Mas eu ainda não era a cristã evangélica que conversa com Deus, que ouve a voz de Deus, que tem essa intimidade, né? E então, na época, eu não entendi. Mas aqui, em Barueri, em Alphaville, também em Botucatu, eu vim com 2 malinhas para um curso e cheguei em Botucatu para fazer o livro, né? Esse livro, olha, que é lá de uma Eu Sou um Milagre de Deus. Sou um Milagre de Deus, é lindo. Da editora dela, Nabi. Da Nabi Editora. Essa aqui, ela é da Igreja Somos Um, lá de Botucatu. E ela, quando me apresentaram a ela, ela chorou.
ela chorou muito porque ela foi liberta por Deus, ela estava fadada à morte, né? Os próprios médicos disseram que foi um milagre, e Deus cobrava ela. Cadê o seu testemunho? Você precisa fazer um livro para rodar o mundo, para que todos conheçam o poder de Deus na sua vida, a misericórdia. E ela negava, né? Ela dizia, nunca que eu vou escrever, eu não sei escrever, nunca que eu vou escrever. E quando alguém me apresentou, disse, olha, ela faz livros, é Noêmia da Nabi Editora, está fazendo o livro da Lúcia. Ela começou a chorar, porque Deus tinha conversado com ela 3 dias antes, cobrando novamente. E ela disse assim, ah, Senhor, já que o Senhor está me cobrando de novo, mande quem faça. Se o Senhor mandar quem faça, eu faço. E quando ela falou isso chorando, eu falei, mas rapaz, Deus foi me buscar na Bahia. Que bênção, hein? Então, eu comecei a ouvir a voz de Deus e há 4 meses atrás, Deus disse que o meu propósito, minha missão em Botucatu havia acabado e que agora era aqui em Alphaville. Então, estou aqui, estou sendo muito bem recebida, amando vocês. Deus não une vidas, une propósitos. Isso. Saiba disso. Deus não une vidas, ele une propósitos. E a Noêmia, gente, ela faz parte, junto comigo, ela é a mais nova embaixatriz do Chá das Realezas. E é com muito orgulho, né, que não só a Michele Branco, mas todas nós que somos embaixatrizes e todas as mulheres que participam do Chá das Realezas, né? O Chá das Realezas, ele é aqui em Alphaville, no edifício Brascan. A Michele Branco é a fundadora do Chá das Realezas, onde ela tem um propósito com milhares de mulheres, né, Noêmia? E é maravilhoso a cura que existe ali, a transformação, o propósito, e é muito lindo. A Michele é um amor de pessoa. A Michele é aquela que abraça, que acalenta, que cuida de você. E eu já estou lá já desde setembro do ano passado. E eu não falto uma quarta, eu faltei nessa última quarta por compromissos que eu não podia realmente faltar, mas não falto. E eu quero saber de você essa experiência no Chá das Realezas, como que está sendo essa experiência. Toda vez que eu vejo você, você está lá toda animada, como você está aqui apresentando para todos, né? O que se sente no Chá das Realezas, o que te transforma ali e como você vê a transformação de várias mulheres ali na unção de Deus. Ah, foi incrível, incrível. Eu já tenho essa relação com mulheres há 36 anos, quando eu criei o programa de Mulher para Mulher lá em Alagoinhas e apresentava primeiro na AM, depois na FM, depois na TV. Mas eu não sabia, eu estava aqui em Alphaville por outras autoras, né? Tem a Drica, tem a Stephanie, várias autoras me buscando aqui e eu também sendo muito bem recebida. Mando um alô para todas essas mulheres, né, que me receberam muito bem aqui, também Edna, Thaís. E logo quando eu vim convidada para palestrar no Despertare da minha amiga Dai, e o José, que eu havia conhecido num curso de treinamento, me convidou para ir no Geração de Oportunidade, que foi criado pelo Daniel, que é o esposo da Michele. Então, primeiro eu conheci o Daniel, fui para o Geração de Oportunidade, que é também um propósito lindo, maravilhoso, e que hoje ele tem, né, com os homens, a Forja. Que, por sinal, inaugurou ontem a Forja, tá, gente? O meu marido participou. Maravilhoso. Está nesse encontro maravilhoso de homens, né? Encontro ali de transformação. Eu tenho certeza que vai impactar muitos homens também. Muito, muito lindo também o trabalho. O trabalho desse casal é magnífico. E quando o José me convidou, eu amei. E é tanto que no primeiro dia eu já fiz uma festa. Eu falei, gente, que movimento lindo, maravilhoso. Eu namorava em Botucatu, foi em novembro. Eu disse, eu estou em Botucatu, mas eu vou vir, nem que seja de 15 em 15. Falou, é toda quinta-feira. Aí eu falei, nem que seja de 15 em 15 eu venho. Quando eu estava me despedindo, ela chegou. Quinta é o Forja, quarta-feira é o nosso. Então, não, mas na época eu só conhecia o Geração de Oportunidade. Ah, sim. Aí nesse dia, se eu não me engano, já foi no primeiro dia. Ela foi chegando na hora de acabar, na hora deles irem embora, e ele me apresentou com uma esposa e ela me disse, olha, eu tenho também um encontro de mulheres, que é o Chá das Realezas. Então, vá lá.
Eu falei, vou sim, que dia é? É dia de quarta. Só que eu estava em Botucatu, aí a outra quarta eu não pude. Eu sei que eu levei uns 15 dias, ou 2 quartas, ou 3, para conseguir ir. E quando eu fui, meu Deus, eu fiquei apaixonada. Porque encontro de mulheres, a gente vai em vários, né? Eu já fui em vários, conheço vários, já produzi. Lá em Alagoinhas eu fazia o chá da gratidão. Eu trabalho muito com a gratidão e o Senac, meu parceiro lá, fazia no Senac, no Centro Cultural, mas igual ao que ela faz, com tanta unção, com tanta presença, com tanta transformação de mulheres e um grande número de mulheres, eu fiquei embasbacada, fiquei muito impactada, amei, comecei a chamar outras, chame, gente, e comecei a frequentar. Então, e ela meu Deus, a Michele é um anjo, né? É um anjo. Vamos brincar, é a anja. É uma benção, a Michele é uma benção, benção. a Mi, muito carinho, Mi, você está cada vez mais de parabéns. Você é uma unção de Deus, uma amada, escolhida, né, para esse propósito maravilhoso de cura. Eu sou honrada de fazer parte como embaixatriz do seu movimento. Eu tenho certeza que a Noêmia também é muito honrada de fazer parte desse movimento que está transformando tantas mulheres. Eu sou tão orgulhosa de ver tantas mulheres saindo de lá felizes, honradas, né, amadas, sabendo que elas são escolhidas pelo Senhor, sabendo que elas são princesas e que elas têm que se sentir assim sim, que elas não têm que se sentir menosprezadas, desprezadas, ignoradas, e sim que elas são amadas, independente de onde elas estejam ou situação que elas estão passando, né, Noêmia? Isso, com certeza. É trabalhar o reino, né? Ali realmente você entende a sua real identidade. Deus na sua vida, né? O Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Então, os louvores são incríveis. Temos palestra, temos louvor, a palavra de Deus. E parabéns, Michele. Eu tomei por surpresa quando eu fui convidada, né? Eu fiquei muito feliz. Também já sou mentorada do Daniel. Então, hoje é a minha família, tá? Eu estou muito feliz, muito grata a você também, Rita. Sabe? Glória a Deus. Mal a conheci, né? Ela já me tratou tão bem. E quando ela soube que eu era mais nova embaixatriz, ela me recebeu tão bem e me convidou já para vir aqui no programa. E eu fico muito, muito grata, muito feliz e espero contribuir mais e mais. Gente, o que tem de famílias resgatadas, isso não tem preço. Tá? E é o que a Michele ensina muito, né? Isso. Pessoal, aqui, a Michele ensina, para você entender, que aqui é uma segurando a mão na outra, que não existe comparação, que não existe competição. Não. Cada uma de nós veio com um brilho diferente, né? Com uma unção diferente que Deus nos deu para nos escolher aqui para essa terra. Então nós não temos que nos comparar, nós não temos que competir, nós não temos que ter medo de perder espaço. Todos nós, a Noêmia sabe, a Noêmia como apresentadora junto como eu, se eu puder ajudar ela, eu vou ajudar assim como cada vez mais, assim como ela vai ajudar outras mulheres. E é isso que faz a gente crescer, é isso que faz a gente transformar, é isso que faz a gente agradar cada vez mais a Deus, né, Noêmia? Com certeza. E é com muita honra que eu recebo você aqui no meu programa. Você é muito divertida, você é muito amada. Eu amo essa energia, essa humildade, né? Esse, como é que eu posso dizer? Sem medo do julgamento, sem medo de ser feliz, sem medo de ser feliz. E é isso que Deus quer, que a gente sorria todos os dias, porque a gente tem que ser grata todos os dias pelas oportunidades que Ele nos dá, né? Independente do que a gente passa. E deixa eu me dar aqui esse livro. Ah, sim. Então, gente, a editora Nabi, tá? Está agora aqui em Alphaville também. Já lançou esse livro para a pessoa que ela contou a história, né? É da Marta Paiva, né? Eu Sou um Milagre de Deus, e tem muitos outros livros. Noemi, se quiser encontrar você na rede social, fala o seu endereço do seu Instagram para as pessoas te encontrarem, e quem quiser também escrever um livro, contar a sua história, sua biografia, ou contar uma história infantil, procura a editora da Noêmia, que com certeza você vai
Alavancar, né, Noêmia? Com certeza, porque a nossa editora ela tem um diferencial, né? Eu trabalho do zero ao marketing digital. Como eu sou coach, psicanalista, eu criei algo diferente. É uma mentoria, sabe? Não é só você fazer um livro. Você, quando entra para a Nabi Editora, você é mentorado, é mentorada. Você é trabalhada a inteligência emocional e espiritual. E também o livro, se você ainda não desenvolveu, a gente ajuda a desenvolver. E trabalhamos os criativos, a divulgação, ajudamos nas redes, temos uma plataforma digital. Eu sempre digo, sonhe alto, a Nabi realiza, porque a gente tem uma plataforma digital. Às vezes a pessoa não tem o dinheiro para imprimir uma quantidade grande de livros, você pode divulgar o link que nós fazemos todo o seu marketing e vender o seu livro. A pessoa compra, nós mandamos imprimir, entregar na casa, você ganha os royalties. Então você vende bem no seu lançamento, mas você continua vendendo na Amazon e na nossa plataforma que nós trabalhamos. Então eu fico muito, muito grata a Deus por essa missão, porque livros salvam vidas, literalmente. Nós estamos produzindo agora antologia, já lhe convido a Rita também para escrever um capítulo na antologia Jesus, Luz no Caos. Vamos falar sobre Jesus, sobre a sua experiência com Jesus. Então você pode ligar para o meu WhatsApp 14998030253 ou lá no direct, né? Vai na nossa bio e direto no direct, que é Noêmia, Noemiah, depois do A, AVEX, AVEX. O AVEX é o meu método, a minha metodologia, A de autoconsciência, V de velocidade, E de execução e X de exponencial, porque eu lanço foguetes. E o meu foguete não tem ré, não é o de Elon Musk, não. Amém. Muito obrigada, Noêmia. Gratidão, muito obrigado gratidão, por vocês gratidão. estarem aqui conosco nessa tarde maravilhosa. Desejo a vocês uma abençoada fim de tarde. Que Deus acompanhe vocês, que Ele esteja dentro da casa de vocês, blindando e abençoando cada vez mais todos que estão aqui assistindo. E eu aguardo vocês na próxima segunda, se Deus quiser. Gratidão, Tchau, tchau. Gratidão, gratidão.